Oi galerinha, tudo bem? Essa semana nós vamos fazer a correção do PET 4, semana 2, que vai falar sobre duas civilizações do mundo antigo. Vai falar um pouquinho sobre a Índia e sobre a China. Vamos começar. Lembrando que as correções são feitas de acordo com o texto que vem no próprio PET, tá? Somente aquelas questões em que não se localizam as respostas pelo texto é que eu vou buscar as respostas em outra fonte. Vamos lá. A questão número 1. A China é uma das mais importantes civilizações da história da humanidade. Datada de 7000 a.C., passou por diversas transformações territoriais, políticas e econômicas ao longo dos séculos. Mediante as aulas sobre a civilização chinesa, responda. Letra A. Qual a importância dos rios Amarelo e Azul para o início do povoamento da região que hoje chamamos de China? Então, a resposta. Os rios Amarelo e Azul eram importantes principalmente para o cultivo de arroz e outros cereais. Os habitantes dessas localidades aproveitavam-se da grande fertilidade das terras ocasionadas pelas cheias dos grandes rios. Nós já observamos isso aí em outras civilizações que nós estudamos, né? Um exemplo disso é na civilização egípcia antiga. Eles também utilizavam da água do rio para a mesma finalidade. Letra B. Explique o que é uma dinastia. Resposta. A dinastia é a sucessão de membros de uma mesma família no poder. Quer dizer o quê? Que o poder permanece naquela família ao longo das gerações. Letra C. Qual a importância da dinastia Qin de 221 a.C. a 207 a.C. para o Império Chinês? A resposta. Durante a dinastia Qin, todo o território foi unificado. O reino de Qin foi tão importante que originou o nome do país que conhecemos hoje, a China. Além disso, existem grandes obras arquitetônicas como a Grande Muralha, que é uma das 7 maravilhas do mundo. Quem não teve a oportunidade, dá uma olhadinha na imagem. Tem a imagem na atividade, mas pode buscar pela internet, vocês vão ver que maravilha realmente que é, tá bom? Letra D. O que foi a Rota da Seda? A Rota da Seda foi uma importante rota, caminho, que é a mesma coisa, que ligava a China à Europa, possibilitando transações comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Vamos agora para a questão número 2. Para justificar a sociedade de castas, os indianos antigos determinaram que cada casta era originária de uma parte da divindade suprema, que é o Brahma, conforme a imagem abaixo. Determine a função de cada casta dessa sociedade. Qual era a função de cada uma dessas castas? Que a gente pode falar aí também classes sociais. Então, acredito que não seja do tempo de vocês, não que eu seja muito velha, mas tem uma novela que foi televisionada que se chama Caminho das Índias. Se você não viu originalmente, eu acredito que não pela idade de vocês, pode ter acontecido que tenha tido reprise dessa novela, eu acredito que sim, tem canais que reprisam nessas novelas mais antigas. E aí vocês vão ter um pouquinho da ideia do que seria isso, né? Um pouquinho da cultura indiana, o que seriam essas castas. Claro que a novela não retrata fielmente a realidade, mas traz ali algumas referências que vocês podem ter uma noção de como era, né? Como é um pouquinho da cultura indiana. Então vamos lá. A primeira aí são os Brahmanes. Era formado por sacerdotes e eram a casta dominante, controlando os rituais e ocupando os altos cargos no estado. Então era como lembra lá do Egito que tinha a pirâmide? Então era como se eles estivessem lá no topo da pirâmide. Eles eram a classe mais importante, vamos dizer assim. Depois, Kshatriyas, classe dos nobres e guerreiros, também eram da casta dominante. Então, eles estavam ali logo abaixo na segunda camada da pirâmide. Vaixás, comerciantes e agricultores, embora pudessem ser ricos, não eram dominantes. Então, eles já estão ali na classe mediana, que está ali no meio das classes sociais. Sudras, servos que trabalhavam nas casas das castas mais altas. E, por fim, o Dalit, que eram sem casta. Eles eram chamados de intocáveis e eram discriminados na sociedade, ou seja, era a classe mais baixa, a classe
inferior, vamos dizer assim, os que tinham menos reconhecimento na sociedade indiana. Então vamos ver. Essa semana foi isso. Rapidíssimo, tá bom? Próxima semana, então, correção do PET 4, semana 3. Beijo!